Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí, pelo canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E o assunto de hoje mexe com a vida de todo mundo, principalmente dos trabalhadores. É a reforma da Previdência que está sendo discutida hoje pelo governo. E para falar sobre isso está conosco o professor da Univale, mestre em Ciências Jurídicas e especialista em Direito Previdenciário, professor Rafael Waldrich. Seja bem-vindo. Obrigado, Elis. Obrigado a todos pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, falando justamente esse tema que é muito importante dentro não só do direito, né, mas dentro da vida de todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, professor, assim, para começar, o governo interino do presidente Michel Temer criou um grupo de trabalho para que se discuta, se formalize uma proposta de reforma da Previdência e que deve ser encaminhada ao Congresso, imagina-se, depois das eleições e depois de confirmado, enfim, o impeachment, ou não, né? Na sua opinião, o governo terá a legitimidade necessária para implantar essas reformas? Bem, com relação às reformas previdenciárias, na verdade, ela já vem acontecendo desde o ano passado, né? Já há algum tempo a gente vem tendo algumas alterações dentro das regras previdenciárias. Acerca da questão do governo, eu diria mais, eu diria que não só esse governo, mas qualquer governo que eventualmente estivesse, né, ao nosso ponto, eu diria que ele não tem só a legitimidade, mas a obrigatoriedade de fazer alguma coisa no nosso sistema de proteção social. Então, quando eu falo em proteção social, eu não falo tão somente em direito previdenciário, mas falo bem como em direito de seguridade social, ou seja, falando em previdência, assistência e falando de saúde. Pois, de fato, o direito ele não acompanha a evolução da sociedade. E nós temos que ter algumas reformas, ali eu digo no que diz respeito a algumas arestas a aparar de acordo com a evolução da própria sociedade, vinculada, inclusive, à necessidade dela. Às vezes a mudança ela é necessária, só tem que ver como é que ela vai ser feita. Não é nem às vezes, é sempre. O nosso sistema previdenciário, o Elis, por exemplo, ele é baseado no modelo de 1883, de um modelo alemão feito por uma pessoa chamada Otto von Bismarck. Então, aliás, o primeiro benefício previdenciário no mundo, que é de 1883, chama-se seguro-doença. O nosso atual benefício previdenciário chama-se auxílio-doença. O que é mais engraçado, que sequer tutela a doença, tutela a incapacidade. Então, nós temos que ter algumas reformas, tanto no que diz respeito desde a nomenclatura, algo simples do benefício, até os riscos sociais que eventualmente vêm sendo aparados pelo sistema previdenciário. E o senhor imagina que hoje, na atual formulação, o Congresso está dando realmente apoio ao que vier. Esse apoio do Congresso significa também um apoio popular, já que eles são os representantes do povo? Veja bem, em tese, as pessoas que nós elegemos no Congresso Nacional estão lá para nos representar. Então, o direito previdenciário é um ramo do direito que ele vem a abarcar toda a sociedade. Somos nós que estamos precisando do direito previdenciário. Os nossos pais que estão precisando. São os nossos avós que estão aposentados hoje que precisam receber o seu benefício previdenciário por mês. Então, sendo diagnosticada a necessidade de uma reforma, nada mais responsável do que os nossos representantes cuidem de nós. Então, eu não vejo, dentro do Estado Democrático de Direito, como a pessoa que eu, por exemplo, ajudei a eleger, ela não vá lá e não represente os nossos interesses. Aliás, constitucionalmente deveria ser assim. E, professor, falando ainda em questão de representação, nesse grupo que prepara a reforma, as centrais sindicais têm representação, já tiveram mais, agora o grupo foi reduzido porque eram muitas, eram mais de 20 pessoas, agora parece que está com 3 ou 5, não me lembro ao certo. Mas em questões, pontos-chave da reforma, até centrais sindicais como a CGT e a Força Sindical já posicionaram-se que serão contra se mexer em garantias de direitos. Hoje na reforma previdenciária, ele se fala em muita coisa, né? Inclusive, a gente vem, às vezes, a informação vem mais da mídia do que do próprio governo, né? Então, oficialmente, se fala muito, por exemplo, em reforma trazendo uma idade mínima de aposentadoria, né?
de fato, no governo foi ventilado algo nesse sentido, mas nada de concreto, né? Esse grupo de trabalho, ele tem justamente o intuito, né, de fazer uma pesquisa, de fazer uma avaliação técnica, inclusive técnica financeira, da viabilidade dessas reformas. Então, como eu lhe disse... O senhor imagina que vai dar muita discussão, desculpa, professor, não tenha dúvida. Além de com as centrais sindicais, assim que esse projeto já chegar finalizado no Congresso, de que isso possa virar uma colcha de retalhos que destoie daquilo que foi o projetado pelo grupo? Mas não tenha dúvida, Alice. Se você discute previdência social na sua casa, com você, seu marido e um filho, já vai dar problema, e você imagina no Congresso Nacional, né? É claro que as pessoas lá, cada um tem seus grupos, cada um tem seus interesses nesse grupo. E eles vão ter que achar um meio termo, né? Então eles vão ter que achar algo que seja benéfico à sociedade como um todo, sem ter um prejuízo muito grande a ela. Ou seja, é realmente um desafio muito grande. Até porque mexer em direito social é muito complicado. Então, você falar para uma pessoa, você vai ter que contribuir um pouquinho a mais, ou se você vai ter que contribuir de uma forma um pouco diferenciada, isso mexe com a pessoa, né? Você vai ter que esperar uma idade um pouquinho maior para se aposentar. Então, é difícil, principalmente, Elis, para quem já está no mercado de trabalho há algum tempo. Né? Um bom tempo, de passagem que no Brasil, as idades mínimas de ingresso ao regime geral de previdência social, constitucionalmente previstas, já eram muito baixas, como 12 anos de idade, ou menor aprendiz antes da Constituição de 88, por exemplo. Então, hoje, a 16 anos, estava o menor aprendiz 14. Mas antes, o ingresso ao regime geral é praticamente uma criança, né? Era constitucionalmente autorizado. Então, você falar para uma pessoa que entrou como criança no sistema, que vai ter que ficar um tempo a mais, causa um aborrecimento, e é um aborrecimento justificável, de que se passagem. Então, tem muita coisa que eles vão ter que conversar. E, professor, falando agora um pouquinho das justificativas do governo, do que sempre vem à tona é o chamado rombo da Previdência. Afinal de contas, esse rombo, ele existe ou ele não existe, ele é alguma outra coisa que não um rombo? Elis, você tocou num assunto que é um assunto extremamente delicado. E é uma resposta que eu posso dar uma resposta técnica e eu posso lhe dar uma resposta lógica, tá? Então, veja bem, tecnicamente, o nosso texto constitucional não nos traz um orçamento para a Previdência, tá? Então, veja bem, é um orçamento da Seguridade. Perfeito. O artigo 194 da Constituição, ele nos diz que a proteção social no Brasil como um todo, ela é feita por um sistema. E esse sistema chama Sistema Nacional de Seguridade Social, prevista no caput do artigo 194 da Constituição. E o artigo 195 fala o seguinte: a Seguridade Social, portanto, a Previdência, a Assistência à Saúde, será financiada por toda a sociedade de quem dela participa. Ok? Através das contribuições sociais, contribuições indiretas e por aí vai. Mas a Previdência não é um fundo, ela não vai, os recursos não vão para ela diretamente. Não. Na verdade é o seguinte, o nosso sistema é de repartição simples com alto grau de solidariedade. Não é um sistema de capitalização como é, por exemplo, a poupança, né? Então nós, quando contribuímos para a Previdência, inclusive, Elis, nem contribuímos para nós. Hoje nós contribuímos para quê? Para manter as aposentadorias de quem hoje já está no sistema, é beneficiário já. Então, só que a lógica do sistema, eu falei, a resposta técnica é o quê? Que constitucionalmente a Previdência Social ela é impossível de ser deficitária, porque ela faz parte de um sistema. Mas a lógica do sistema qual é? É de que a Previdência se sustentasse com as contribuições sociais. Ou seja, com as contribuições de quem está, o empregado, do trabalhador avulso, do contribuinte individual, do empregado doméstico, do segurado especial e por aí vai. Da contribuição que as empresas fazem, mas não é o que ocorre. Entendeu? Também. Então, assim, tecnicamente, a Previdência não tem como ser deficitária. Mas, logicamente, inclusive levando em conta a própria quantidade de filhos que hoje a população brasileira vem tendo, né, ela passa a ser deficitária se você imaginar que a sustentabilidade dela são só das contribuições sociais, mas não são. Quer dizer, então, além desse envelhecimento da população, do aumento da expectativa de vida e também de um menor número de filhos hoje que vão resultar num menor contingente de pessoas trabalhando no futuro, o estabelecimento de uma idade mínima hoje resolveria? Eu não sei se seria hoje a resposta correta. Eu não sei se essa seria a solução. Inclusive, a minha ideia dentro de uma reforma previdenciária não é mexer sequer em direito material.
Ou seja, se quer em requisito de concessão de auxílio-doença ou requisito de concessão de pensão por morte, na atual conjuntura que nós temos legislativa, né? Mexer em aposentadoria, ou seja, no direito material propriamente dito. Eu acho que nós conseguimos resolver o problema, inclusive ficar extremamente superavitários, tendo, primeiro, uma questão de consciência, tá? E segundo, alterar alguns dispositivos na lei que não são relacionados ao direito material, como, por exemplo, o período de graça, que eu sei que vai ser assunto para o próximo bloco. Com certeza, era exatamente isso que eu ia dizer, professor. No próximo bloco, a gente continua conversando aqui com o professor Rafael Waldrich. A gente volta já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Estamos de volta com o Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí, hoje conversando com o especialista em Direito Previdenciário, professor da Univale, Rafael Waldrich. Professor, nós falamos agora há pouco de que não basta apenas estabelecimento de uma idade mínima. O senhor falou que não se deve mexer em direitos. Mas o cerne dessa reforma, dos que tem sido aventado pelo menos pelo governo, o ministro agora há pouco, essa semana, deu uma declaração nesse sentido, de que se não houver o estabelecimento de uma idade mínima, vai quebrar a Previdência. E aí, vai quebrar a Previdência? É possível se fazer uma idade mínima com tantas diferenças que há na população brasileira? Veja bem, o comparativo que vem sendo feito com relação à inclusão de uma idade mínima na aposentadoria é feito em face de um comparativo com os países da Europa. O Brasil... Tem uma realidade totalmente diferente, diversa da nossa. O Brasil, tá, junto com mais, se não me engano, 2 países no mundo, são os únicos que concedem uma aposentadoria por tempo de contribuição, né, sem um limite mínimo de idade. Porque hoje o cidadão que tiver 35 anos de contribuição se homem ou 30 anos se mulher, está aposentado, não precisa ter idade mínima. Lembrando que uma coisa é o direito ao benefício, outra coisa é o cálculo dele, tá? Sim, aí incide fator previdenciário. E tudo mais. Aliás, o fator previdenciário que veio em 99, ele veio justamente com o objetivo de desestimular as aposentadorias precoces. Foi uma reforma com esse objetivo, tá? Aliás, outra reforma que veio em 99, que me fez lembrar agora, é a alteração do período básico de cálculo. Por quê? Porque culturalmente o cidadão brasileiro fazia o como? Ficava a vida inteira pagando salário mínimo. Aí faltava 3 anos para se aposentar e ela pagava alto. E aí como é que a gente vai sustentar um negócio desse? Não dá. Até porque quando a gente fala em a gente sustentar, tem que estar muito claro... Mudou para a média das últimas 180. Não. É média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94. É o artigo 29 da Lei 8.213. Tá? Então ela veio justamente para parar algumas arestas, né, porque estava demais e realmente é difícil nós sustentarmos, né, o nosso direito previdenciário dessa forma. A pessoa contribui pouquinho a vida inteira, só porque pagou os últimos 3 anos alto, como é que a gente vai bancar essa pessoa? E a gente tem que ser muito consciente também, Elis, de que quem banca a aposentadoria não é o governo. Quem banca não é o INSS, quem banca somos nós. Então quem banca o auxílio-doença não é o INSS. O INSS simplesmente fala, você tem direito ou não tem. Agora, quem eventualmente vai pagar esse benefício somos nós. Então, voltando à questão da aposentadoria, existe uma ideia de fazer um comparativo do Brasil com os países, geralmente, da Europa. Tá? Só que o que ocorre? Na Europa, geralmente, você entra no mercado de trabalho depois da faculdade. E aqui no Brasil, o próprio texto constitucional autoriza você entrar no mercado de trabalho com 14.
como menor aprendiz ou 16. E antes era pior ainda. E hoje quem está se aposentando não é quem entrou em 98 com a emenda 20 que trouxe a idade de 16. Quem está se aposentando hoje é quem já havia contribuído antes de 88, onde a Constituição previa 14 anos como idade mínima de ingresso, salvo menor aprendiz 12. Né? Então, eu não consigo ver como saudável esse tipo de comparação, porque é justamente as pessoas que tiveram que abdicar da sua infância para entrar no mercado de trabalho, porque você não entra no mercado de trabalho com 12 ou 14 anos porque quer. Você entra no mercado de trabalho porque precisa com 12 ou 14 anos. Então nós temos um problema econômico que vem afetar, inclusive hoje, no direito individual do cidadão. Então, eu tinha até programado uma pergunta nesse sentido, assim, né? Com as pessoas ainda no Brasil, ainda entram no mercado de trabalho muito cedo. É difícil, então, seria muito... Penoso e difícil de estabelecer o que seria uma idade mínima que pudesse ter um mínimo de aceitação, que seria 65, 60, 70? Hoje nós já temos a aposentadoria por idade aos 65 anos. Né? A maioria dos países que nós temos por aí, ela não tem aposentadoria por tempo de contribuição. A grande maioria dos países, nós temos tão somente aposentadoria por idade. Né? Então, eu não sei, e também não me parece muito lógico, você estabelecer 65 anos para aposentadoria por tempo de contribuição, porque daí a pessoa já se aposenta por idade. E o cálculo é o mesmo. Tá? E sem esquecer que a Lei 13.183 ainda nos trouxe aposentadoria por pontos, 85, 95 pontos. Então, fazendo isso, tem que revogar exatamente, aquela ela lei. acabou de ser feita essa lei, esse 85, 95, e agora pode ser rasgado isso se ficar estabelecida uma idade mínima. Nós teremos que revogar aquele dispositivo legal, né, para eventualmente trazer uma idade. O impedimento de se aposentar por tempo de contribuição. Uhum. Eu acho, particularmente, que é muito mais fácil você mexer em outras coisas do que nisso. Mas ainda falando um pouquinho nisso, assim, tem uma outra discussão nisso também, que seria a questão, uma das aposentadorias especiais, no caso dos professores do ensino fundamental, que sempre deram aula assim, eles têm 5 anos a menos para se aposentar, porque realmente é uma característica muito de estresse muito grande, né? E a questão das mulheres na dupla ou tripla jornada de trabalho. Já houve quem dissesse, não, tem que ser direitos iguais, então todo mundo tem que se aposentar com a mesma idade. A mulher 65, homem 65. O senhor concorda com isso? Então, primeiro a respeito da aposentadoria de professor, né? Em 98 nós tivemos uma alteração, que foi a emenda 20, a emenda constitucional número 20, que extinguiu a aposentadoria de professor, aquele professor universitário. Então, hoje a aposentadoria de professor, que é considerada aposentadoria especial, é só para aquele que trabalhou no ensino infantil, médio e fundamental. Então já excluiu... No médio também, professor? Infantil, médio e fundamental. Então já excluiu o professor universitário do negócio ali, tá? Só que tem um problema. A aposentadoria de professor, apesar de ser especial, ela é denominada uma espécie de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Portanto, na aposentadoria de professor, há incidência do fator previdenciário. Existem entendimentos jurisprudenciais, Elis... Isso é uma novidade para mim, realmente desconhecia. Existem entendimentos jurisprudenciais, ou seja, decisões judiciais, né, que vêm no sentido de que, levando em conta a epistemologia da aposentadoria de professor, a sua especialidade, né, não poderia o legislador, após o texto constitucional tratar ela como especial, prejudicar ou sancionar o professor por justamente exercer o magistério, trazendo a aplicabilidade do fator previdenciário. Portanto, existem entendimentos jurisprudenciais, como o da TNU, da Turma Nacional de Uniformização, no sentido de que deve-se tirar o fator previdenciário da aposentadoria de professor. Entretanto, não é um assunto pacífico na jurisprudência. E eu entendo, inclusive, que... Mas o texto constitucional não diz que os professores podem se aposentar Diz. Só que o que ocorre? Com 25 e 30 anos? Diz, como também diz que a pessoa se aposenta com 35 e 30, né? Então, o que ocorre? Em que pese a Constituição Federal falar isso, a Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, ela traz para a gente que a aposentadoria de professor está dentro da seção da aposentadoria por tempo de contribuição. Portanto, se aplicar-se-ia a mesma regra de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Eu te concedo a você, não por querer, talvez, um benefício de poder se aposentar antes, mas depois vai pagar por isso. Pois é. Aliás, qual é a lógica de uma aposentadoria especial? É porque você é especial para a sociedade, porque você faz algo de diferente.
como uma aposentadoria especial, aquela que a turma fala aí na região, que é a aposentadoria salubre. Então, por que nós, enquanto sociedade, estamos te pagando uma aposentadoria aos 25 anos? Porque você foi tecelão durante 25 anos, ruído, acima do limite de tolerância. Porque você se doou a mais para determinada coisa. Teve o quê? Um desgaste da sua saúde. E o professor é a mesma coisa. Agora é engraçado que o professor é o seguinte, ó, você se doou, você exerceu uma atividade que te causou um prejuízo, causei, então bem feito, vou te causar mais um, agora eu vou te aplicar o fator, entendeu? E a questão igual para mulher e para homem, ainda existe essa necessidade, na sua opinião, de se ter um tempo, 5 anos a menos, ou um tempo a menos para o presidente interino? Há pouco disse que talvez 3 anos a menos fosse suficiente. O que o senhor acha disso? É fato que a realidade mudou, mas não é ideal, tá? Nós temos 2 momentos a se tratar sobre isso. Primeiro, é a questão das pessoas que hoje estão em atividade. Porque essas pessoas que estão nas atividades são as pessoas que pegaram um período anterior e uma de muita cultura discriminação. diferente também. Isso mesmo. Então, eu não sei se seria saudável tratar essas pessoas, essas mulheres, de forma igualitária com os homens, tá? Mas eu não sei se daqui no futuro, tá? Ou no presente ou no futuro, para as pessoas que vierem a entrar no sistema, se realmente não é de se pensar, não sei se em equiparar, tá? Mas em trazer, eventualmente, uma idade um pouquinho menor, um tempo de contribuição um pouquinho menor das pessoas de sexos diferentes. Então, eu não, como eu te falei, acho que tratar o direito expectado como não adquirido, para o caso das mulheres, eu acho que não seria justo, tá? Mas para um futuro ou para um presente, né, para as pessoas que vierem ainda a ingressar no sistema, eu não sei se realmente não seria de se pensar como legítima essa forma de reforma. Professor, a gente tem mais um monte de coisas aqui para falar, mas necessitamos fazer um breve intervalo e, na sequência, a gente volta falando mais sobre a proposta de reforma previdenciária. Até já. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Estamos de volta aqui com o Câmara Aberta, hoje falando sobre reforma da Previdência com o professor Rafael Waldrich. Professor, a gente falava agora um pouquinho, né, a respeito do que está se aventando de modificação. Uma das coisas que o ministro falou essa semana é que pode ser repensada a questão de se receber aposentadoria e pensão ao mesmo tempo. Pode ser que isso realmente acabe, mas, por exemplo, como é que fica, não estou nem pensando na situação de hoje, mas digamos que hoje mulher e marido trabalhem, ambos contribuem, de repente um dos cônjuges falece, ele ou ela passa a receber a pensão. E dali a algum tempo ela se aposenta. Sempre teve 2 rendas e de repente vai ficar com uma só? Elis, primeiro, é bom a gente falar que ano passado nós tivemos uma reforma, né, na Previdência, onde se alteraram as regras de concessão de pensão por morte. E eu sou completamente favorável à grande maioria dessas reformas, tecnicamente falando. Por quê? Pois bem, antigamente a pensão por morte ela era vitalícia, tá? E era um benefício independentemente de um custeio direto do segurado. Então, um exemplo fictício. Uma menina de 18 anos e um menino de 19. Ele nunca tinha trabalhado. Se apaixonaram e casaram. Ele começou a trabalhar. Emprego ganha R$2.000 por mês. No outro mês ele faleceu. Nesse exemplo, essa menina de 18 anos tinha o direito à pensão por morte de R$2.000 por mês, vitaliciamente.
Essa foi uma das alterações que foram interessantes, mas digamos que numa situação normal, em que faltem ali, a pessoa tem 40 e poucos anos, 50 anos, então, e o cônjuge, o companheiro falece, ou no caso de uma mãe que tem filhos menores e tal, e que conta com aquele dinheiro que era do marido, digamos, no exame. Muito bem foi procedida a reforma nesse sentido, porque a pensão por morte ela passou a ser concedida por um determinado período de acordo com a idade da pessoa. Então, hoje a pensão para o cônjuge, o companheiro, ela só é vitalícia se o dependente tiver mais de 44 anos de idade. Menos de 44 anos, não. Se o beneficiário, se o dependente, né? O dependente que vier a querer se elencar, se legitimar como beneficiário. Então, foi uma alteração importantíssima na pensão por morte, tá? Outra alteração muito importante na pensão por morte é estabelecer um tempo mínimo de contribuição para o segurado que vier a falecer. Porque nós, na lei, tá, 8.213... Sim, para a concessão de qualquer outro benefício da Previdência, seja aposentadoria, seja mesmo o seguro de saúde, ele precisa ter um tempo mínimo de contribuição. Esse tempo mínimo a gente chama de carência no direito previdenciário. Então, em que pese a lei, em alguns dispositivos, dizer que alguns benefícios são isentos de carência, no fundo, não é. Quer ver, por exemplo, o auxílio-doença, ou vulgarmente como a pessoa chama de encosto, né? Para a pessoa se encostar, tem que ter no mínimo 12 contribuições antes, tá? O que ocorre? No auxílio-doença, quando ele for acidentário, quando ele for oriundo de um acidente de trabalho, a lei fala que ele é isento de carência, tá? Só que o que ocorre? Para a pessoa ter direito ao benefício, tem que ter pelo menos um dia de vinculação, porque tem que ser segurada a previdência para ter direito ao acidente de trabalho, tá? Quando essa pessoa é vinculada, ele tem uma contribuição, certo? Quando essa pessoa goza do auxílio-doença acidentário, ele fica lá 2, 3, 4 meses. A lei garante para ele a estabilidade. De quanto tempo? 12, que é justamente a mesma carência do auxílio-doença previdenciário. Salário-maternidade. Salário-maternidade, a lei fala que empregado doméstico, trabalhador avulso é isento de carência. E os outros têm que ter 10 contribuições. Pois bem, vamos lá. A mulher está grávida. Vai ter o filho daqui a 2 dias. Amanhã ela vai numa empresa, a empresa contrata ela. Pode? Pode. A lei não restringe a contratação da mulher gestante, independentemente do grau da gestação. Mas esse é outro assunto. Mas o que ocorre? Tecnicamente, ali ela tem uma contribuição. O salário-maternidade é o único benefício previdenciário que, durante a percepção dele, tem a contribuição previdenciária. Então, nós temos no mínimo 4 ou até 5 contribuições. E a Constituição garante a estabilidade até 5 meses após o retorno. O que, somando tudo, dá mais de 10, inclusive. Então, nós não temos benefício que não se sustente na Previdência. E a pensão por morte, ela era um benefício meio alienígena, porque nós não tínhamos uma fonte de custeio para ele. E hoje tem, não como carência, assim como tempo, que é de 18 contribuições. Professor, me tira uma dúvida que talvez o nosso telespectador também tenha. A questão da pensão das filhas dos militares, isso caiu ou não caiu? Não, quando a gente fala em pensão de filho de militar, a gente está falando em regime próprio de previdência, que tem o quê? Tem critérios específicos de concessão, o que não se aplica à maioria assustadora da sociedade. Mas as pessoas meio que confundem, por né? exemplo, mal ou bem sai também do nosso dinheiro. As filhas dos militares, por exemplo, né? Se casarem no regime próprio, tem um dispositivo de que perde a pensão. Já no regime geral, em que pese muitas pessoas acharem que também é assim, não é. No regime geral, a mulher que casar, ou o homem pensionista que casar, não perde a pensão por morte. Tá? Não, no regime geral não perde. Ao arrepio de que a maioria das pessoas da sociedade entendem que pode. Então, gente, vocês aí que estão apaixonados, que eventualmente estejam percebendo a pensão por morte, pode casar que a lei não proíbe. Né? A lei 8.800 não proíbe. Claro que eu estou falando na regra do regime geral de previdência social. E aqui está estabelecido até agora. Isso. Mas isso também é uma coisa que pode, de repente, ser alterada. O senhor imagina que possa ser alterada essa situação? Na verdade, eu não sei se deveria ser alterada, não. Tá? Agora, aquele outro ponto que você tratou a respeito da questão da acumulação dos benefícios, hoje, se eu não me engano, o artigo 124, salvo melhor juízo da Lei 8.213, ele não proíbe a acumulação dos 2 benefícios. Mas se a gente for querer entender um pouquinho do objetivo do sistema previdenciário, é de se pensar, sim, nessa questão da impossibilidade de acumulação. E vou dizer por quê. Porque o artigo 201 da Constituição, ele fala que os benefícios previdenciários têm o intuito de substituir a remuneração que a pessoa, eventualmente, ela vem tendo atualmente, na data do fato gerador, tá? Ora, a partir do momento em que a mulher
ela passa a receber a aposentadoria, ou o homem a aposentadoria, será que é devido à manutenção no benefício de pensão por morte? Porque não seria mais substitutivo de salário. Tá? Então, é um ponto muito interessante de se trabalhar. Mas, professor, assim, no exemplo que eu dei, por exemplo, ambos eram contribuintes, ambos eram segurados. Sempre houve essas duas rendas. É justo ficar sem uma das rendas porque os dois contribuíam? Hoje você vai ficar, se tiver menos de 44 anos. Hoje vai ficar. Porque hoje a pensão não é mais vitalícia. Então, hoje, em tese, só uma pequena parte da sociedade estaria abarcada por isso. E a sociedade que é abarcada por isso é justamente aquelas pessoas que teriam uma dificuldade maior de entrar no mercado de trabalho. Nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Os benefícios previdenciários são contratados. Então, quando você entra no sistema, para, eventualmente, pagar uma alíquota de contribuição e, em decorrência desse pagamento mensal que você faz da contribuição, você tem direito a um cardápio de benefícios que está na Lei 8.213, lá no seu artigo 18. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mexe em direito para também afetar as fontes de custeio. Fontes de custeio era exatamente o que eu queria tocar. Não há possibilidade de que esse custeio possa ser melhorado? Por exemplo, né, os bancos, que tradicionalmente nos últimos anos eles tiveram lucros astronômicos, lucros legais, obviamente, mas eles pagam hoje os 20% normal sobre a folha de pagamento, mais 2,5% também sobre essa folha. Não estaria talvez na hora de se repensar isso e a título, como acontece em outros setores, o setor bancário também, a gente fala em banco, mas são todos os financiadores e tal, né, que mexem com dinheiro. De se fazer algo na questão do faturamento, ou talvez até do lucro, uma contribuição, sei lá, que fosse de 2%, 2,5%. Elis, o Dr. Mauro Rachilde, que é ex-presidente do INSS e ex-ministro interino, ele tem uma fala muito interessante. Ele fala que a reforma previdenciária começa em casa. Tá? A Seguridade Social ela é sustentada por uma diversidade de base de financiamento. Aliás, a diversidade de base de financiamento é um princípio da Seguridade Social. Está no artigo 194, inciso 6 da Constituição. Okay? Então, nós temos várias fontes de custeio. E entre eles nós temos as contribuições sociais. Por exemplo, concurso prognóstico. Sabe o que é concurso prognóstico? Loteria. Loteria. Por exemplo, você tem cara que faz uma fezinha, na verdade, e a gente também faz. Você vai lá na lotérica, vai fazer qualquer tipo de jogo lá. Você já teve a curiosidade de olhar atrás? Sabia que 18,1% da Mega Sena ela vai para o custeio da Seguridade Social? Sabia que nós temos as contribuições sobre o PIS/COFINS, lucro líquido, contribuições de concurso prognóstico, multas, contribuição, espetáculo do jogo do futebol? Então, porque os times não pagam aqueles 20%. Não, paga menos, é um percentual menor. Eles pagam 5% sobre o valor do que arrecadar de espetáculo e também das publicidades recebidas. E a grande maioria dos clubes estão em débito. Tá? Aí é o que eu digo, a reforma começa onde? Em casa. Mas não precisaria melhorar a questão da fiscalização, professor? Então, eu acho o seguinte, a fiscalização ela é necessária para quem não cumpre a lei. Tá? O nosso texto constitucional e o nosso próprio ordenamento jurídico, ele veio justamente para quê? Para dar uma direção para a sociedade. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Toda pessoa que exerce uma atividade remunerada, por exemplo, ela tem a obrigação de contribuir para a Previdência. Só que a pessoa que não contribui fala assim, não, eu sou esperto, eu sou espertinho. Só que é nós que estamos sustentando o pai do espertinho. É certo? Claro que não. Não é certo. Então, a partir do momento em que a gente faz parte do sistema, nós temos que ter a consciência de que nós temos que contribuir para ela. É claro que a fiscalização tem que existir e penalizar essas pessoas. Inclusive, hoje, o circo já está um pouco se fechando no imposto de renda. Onde no imposto de renda a pessoa declara um valor um pouco mais alto anual e vai lá e não está contribuindo para a Previdência. Ou ao contrário, declara que é isento do imposto de renda e paga o teto no INSS para se aposentar bem. Então, o nome disso é fraude. Mas isso é preciso também que o governo também faça a sua parte de fiscalizar. Temos que otimizar. Professor, olha, realmente o senhor nos deu uma aula aqui e espero que o senhor retorne mais vezes aqui ao Câmara Aberta, porque o assunto é muito extenso, não dá para esgotá-lo de forma alguma em 3 blocos. Professor, muito obrigada pela sua participação, realmente, e esteja à vontade para retornar quando quiser.
Obrigado. Só 30 segundinhos, eu gostaria de dar um recado por favor, do nosso você congresso. tem um congresso? Nos dias 10 e 11 de novembro, pessoal, nós estamos fazendo o primeiro Congresso Nacional de Direito Previdenciário e Direito do Trabalho, que vai ser na Univale de Balneário Camboriú. Então, o Congresso, ele conta com a presença de ilustres palestrantes. Entre eles, nós temos o Dr. Douglas Alencar Rodrigues, que é ministro do TST. Nós temos o ex-ministro da Previdência interino, que é o Dr. Mauro. O Dr. Teodoro, que é do Damaso de Jesus. Nós temos lá o Dr. Hélio Gustavo Alves, que é da região também. O Dr. Rodrigo Schmidt, Melissa Foma, Paulo Rogério, Fábio Zambit, que é um dos ícones do direito previdenciário no Brasil. Então, é um evento que vai ser no dia 10 e 11 de novembro à noite, na Univale. As inscrições podem ser feitas pelo site da Amatra, amatra12.org.br, ou encaminhando diretamente um e-mail para apoio@amatra12.org.br. Ou se quiserem informações também lá eu imagino que no site da Univale, com o senhor, eles consigam No site mais... da Amatra, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região. E eu não poderia deixar de me furtar para as pessoas que acreditaram no nosso evento, porque são pessoas que realmente merecem a nossa fala. Como parceiros, nós temos o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e a IAPE, nós temos o IPREV, a CAT, nós temos a própria OAB, a CASC, nós temos como patrocinadores a Unicred, nós temos a Juruá, a ETR, o Damásio aqui da unidade de Itajaí, a Chama Construções, o Biro Herê e a própria Amatra 12. Então, obrigado pelo espaço, obrigado por ter me convidado aqui para conversar um pouquinho sobre direito previdenciário, e a gente está de pé e à ordem para que vocês precisarem. Imagina, a gente é que agradece. E você fique conosco. A gente tem mais atrações aqui na TV Câmara e no próximo Câmara Aberta, mais assuntos de interesse da coletividade. Até lá!